Agora é a vez da Localiza Rent 3, uma empresa de locação de carros sediada em Minas Gerais, mas com participação no Brasil todo. Vamos comparar ela com a Movida, outra empresa aí mais nova no mercado, para ver se vale a pena investir na Localiza ou se não vale a pena. Vamos para o conteúdo que agora você vai saber tudo sobre essa empresa. Então vamos lá, vamos direto para o assunto para ser objetivo. Na parte de aluguel de carros, o número de diárias de 2016 a 2020 veio aumentando aí gradativamente, mas em relação ao primeiro trimestre de 2021 teve uma certa diminuição em relação ao mesmo período do ano passado. Por conta dessa pandemia, as pessoas estão saindo menos, alugando menos os carros. Sua receita líquida veio acompanhada desse número aí de crescimento de diárias, então a receita líquida dela também cresceu. E de 2021 agora, no primeiro trimestre, teve um crescimento de 9,7%. A gestão das frotas aí da Localiza, número de diárias dela aumentou também de 2016 a 2020 com um aumento de 4,6% agora no primeiro trimestre de 2021 e a sua receita líquida também veio acompanhando esse aumento do número de diárias. Número de agências no Brasil e no exterior de 2016 a 2020 veio aumentando, não naquela forma exponencial, veio de pouquinho em pouquinho e agora em 2021 ela teve uma certa redução no número de agências aí, né? Diminuiu um pouco os custos, os gastos para poder segurar um pouco de caixa para poder passar por essa crise. Normal as empresas fazerem isso, depois elas voltam a expandir novamente quando a crise passar. Número de lojas e carros vendidos, a gente percebe também que teve esse crescimento aí de número de carros ao longo desses anos e o aumento também do número de lojas. E 2021 agora estamos com 131 lojas aqui e 29 mil carros vendidos em comparação a 38 mil carros vendidos no ano passado. Aumentou a quantidade de loja e diminuiu um pouco a quantidade de carros. Crise, né? Fazer o quê? Receita líquida consolidada dessa empresa, bom crescimento, se você olhar nesse gráfico, um crescimento muito bom, constante e robusto. E agora em 2020 que passou, deu aquela segurada aí por conta da crise e o EBITDA consolidado, uma boa capacidade aí de geração de caixa da empresa, crescimento legal aí de 2016 até 2020. Falando agora um pouco sobre o valuation para saber se a empresa está com preço atrativo para a gente comprar. Preço sobre valor patrimonial dela está em 7,66 e sua média histórica é 5,25, ou seja, está sendo negociada 7 vezes mais do que aquela ação vale de valor patrimonial. E comparando ela com a Movida, que é uma outra empresa aí que tem aluguel de carro, mesmo setor, mesmo segmento, a Movida está em 2,62 o seu preço sobre valor patrimonial e sua média é de 1,94. Então, a Movida ela está num preço mais em conta em relação à Localiza. A margem bruta da empresa é de 31,27, uma boa margem bruta, e a sua média é de 28, então ela está com uma margem bruta acima da média histórica dela, muito bom. E a margem bruta da Movida é de 26 e sua margem média também histórica é de 26. Então a margem bruta da Localiza é um pouco melhor do que da Movida. O ROI dessa empresa, então, ou seja, a capacidade dela agregar valor apenas com seus recursos e com os investimentos ali dos investidores, está em 20%, é um bom ROI, e a média dela é 21%, então ela tem um ótimo ROI aí. E a Movida tem um ROI de 14,17, que também é um bom ROI, acima de 10% aí, dependendo dos setores, é um bom ROI. Dividendo dessa empresa, ela não paga muito dividendos porque a gente sabe que todas as duas aqui são empresas de crescimento, elas querem expandir. A Movida quer ganhar mercado porque ela é pequena, quer crescer, ficar maior que a Localiza, quer ganhar competição também, ganhar espaço. Então a Localiza tem que expandir também para continuar sendo uma boa empresa, e aí elas não pagam dividendos como a gente gostaria, aqueles dividendos gordos. Por quê? Porque elas retêm os lucros para poder expandir seus negócios. Então o dividendo da Localiza é 0,58% e em relação à Movida, que tem 1,55%. A dívida líquida da Localiza é uma dívida crescente e exponencial, e a gente tem que entender por que essa dívida está crescendo de forma exponencial. E quando a gente olha aqui embaixo, a gente quer saber se ela também está fazendo os investimentos, e o Capex é um bom indicador para a gente olhar isso. Ela vê que ela veio crescendo aqui seus investimentos até 2018 muito bem, e depois teve essa queda de crescimento aqui em 2019 e voltou a crescer um pouco, a investir mais
em 2020, mas também a gente olha isso aqui, ó, isso aqui é a taxa de depreciação, porque aluguel de carro a gente sabe, né? A pessoa aluga o carro e não quer nem saber, como não é dela mesmo, a pessoa vai lá e usa o carro de qualquer jeito, então a taxa de depreciação nesse setor de aluguéis de carro é muito alta e por isso que elas têm que ficar investindo o tempo todo, comprando carros novos, vendendo os carros mais velhos e por aí vai. Então essa taxa é muito alta nesse setor e acaba que elas ficam com a dívida mais alavancada. E a dívida líquida da Movida também, essa dívida exponencial que em 2021 aqui cresceu muito bem essa dívida aí, e também tem essa alta taxa de depreciação aqui que não vem muito acompanhada com os investimentos, está tendo muita depreciação e não está tendo tanto investimento assim, a dívida está aumentando, temos que ficar de olho nisso e ver se pelo menos essa dívida está gerando receita lá na frente, se está tendo uma receita muito boa, se está gerando lucro, se está aumentando o patrimônio. Vamos dar uma olhada nisso agora. Receita líquida da Localiza aumentando sim desde 2009, veio devagar, quando chegou em 2016 para frente começou a ter um grande crescimento em receita, muito bom, e deu essa estagnada aqui em 2020, normal, como eu falei, a crise hídrica, que doideira, a crise da pandemia aí deixou muita gente dentro de casa e é claro que afetou os aluguéis de carro. Receita líquida aqui da Movida também de 2014 veio crescendo, mas o crescimento dela aqui deu uma estagnada também em 2020. Lucro líquido da Localiza veio crescendo também e aí de 2017 para cá o lucro dela deu esse crescimento muito bom, por isso que a gente viu a dívida também lá atrás crescendo, então a empresa investindo nela, se alavancando, mas ao mesmo tempo também trouxe retorno aqui que a gente vê que é um lucro, isso aqui é um lucro legal de se ver que ele é um lucro crescente e constante ali, então muito bem. E a Movida de 2016 para cá, ela teve esse lucro aqui crescente, tomou essa pancada em 2020 aqui agora. Por quê? Porque a Movida está entrando no mercado, então ela tem que mostrar mais serviço para ganhar cliente. E a Localiza, quando a gente pensa em aluguel de carro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Localiza. Então ela já é consolidada no mercado e aí a Movida tem que mostrar serviço e tomou essa pancada aqui em 2020, que é normal de acontecer em pequenas empresas que estão querendo crescer e ganhar mercado, né? Patrimônio líquido da Localiza crescente, muito bom o patrimônio, esse crescimento dela aqui. Espero que continue crescendo dessa forma para trazer mais resultados aí para os seus acionistas. E a Movida também tem um patrimônio crescente também. Então as empresas estão mostrando resultado, está tendo um patrimônio crescente, uma receita crescente e um lucro crescente, mesmo que estejam com essa dívida mais alavancada, mais crescente, mas está trazendo retorno. Só não pode acontecer o que? A dívida crescer e as outras coisas diminuírem, a receita diminuir, o patrimônio diminuir e o lucro diminuir. Aí a gente começa a entender que tem um sinal de coisa errada na empresa. O EBITDA da Localiza, ou seja, a capacidade de geração de caixa dessa empresa aqui é crescente também. Tem uma taxa de depreciação boa aqui também por causa do aluguel dos carros lá, que acaba que tem uma depreciação alta. E na Movida a mesma coisa, capacidade de geração de caixa crescente e também tem uma boa taxa de depreciação, mas o que importa é que elas estão com caixa crescente aí e isso é bom, isso mostra que a empresa está saudável, está fazendo o seu serviço ali direitinho. E agora a pergunta que não quer calar, de forma objetiva, vale a pena investir na Localiza, na Rente 3, através dos seus dados fundamentalistas? E o que a gente tira com isso? Através dos ensinamentos do Warren Buffett, neste livro aí, que tem o link aqui embaixo, se você quiser comprar. E também comenta aqui embaixo se você já é investidor dessa empresa ou da Movida também, para a gente saber, para a gente entender. Se você está gostando do vídeo também, comenta aí embaixo como que está esse jeito dinâmico do vídeo aí, dos vídeos anteriores, desse agora, se está gostando, tá legal. Margem bruta dessa empresa, o que acontece? A margem bruta dela é muito boa, então ela sim, vale a pena através da margem bruta investir nessa empresa. A dívida dela eu botei setinha para cima e para o lado porque é uma dívida crescente, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que está gerando receita, está gerando lucro e está gerando patrimônio para a empresa, então tudo bem. O lucro dessa empresa é um lucro crescente e constante e a receita dessa empresa é uma receita crescente e constante. Então vale a pena investir na Localiza? Vale sim a pena investir nessa empresa. É uma empresa muito boa, gerou muitos resultados aí para os seus acionistas nos últimos anos. Cresceu bastante a valorização das ações dessa empresa, tá?
E agora nós vamos entrar para a parte da análise gráfica, só para a gente dar aquela calibrada na análise fundamentalista. Claro que aqui a gente pensa primeiro na análise fundamentalista, 90% do nosso trabalho é o quê? Análise fundamentalista. A gente tem que estudar as empresas a fundo, estudar os relatórios das empresas, seus balanços patrimoniais, entender o mercado que essa empresa está inserida, para depois a gente entra nos 10% da análise gráfica ali, só para calibrar, falou, será que esse momento é o momento certo de eu entrar na empresa, de eu comprar ou esperar mais um pouquinho? E aí a gente enxerga isso nos gráficos mensais de longo prazo, semanal e no diário de curto prazo. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico mensal de longo prazo. Ela vem nesse crescimento de 2016 para cá, ó, muito exponencial, muito retorno para os seus acionistas, está numa tendência de alta, teve essa pernada para baixo aqui por conta da pandemia aí do Covid, mas já voltou, já recuperou essa queda gigantesca e já está lá dando seus lucros para os acionistas, então ela está numa tendência de alta violenta. Aqui no Macadi, o indicador aqui embaixo, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado porque ele já está bem esticadinho e aqui a gente percebe que a linha azul está tocando a linha laranja ali, ó, fazendo aquela boquinha de pata ali. E aí, ó, se ela cruzar essa linha azul para baixo, é uma sinalização de início de tendência de baixa. Só que aí você precisa confirmar isso com outras coisas, com cruzamento de média móvel, com índice de força relativa, estocástico e vários outros indicadores que você pode usar à sua escolha e aqueles que mais te agradar. E aí o índice de força relativa dessa empresa está mostrando que ela tem mais comprador do que o vendedor. Então, ou seja, os compradores ainda estão muito fortes. Então, não está ainda mostrando que ela vai entrar numa tendência de baixa no longo prazo. Vamos dar uma olhada no seu gráfico semanal. No gráfico semanal dela a gente percebe, ó, desde março aqui eu tracei de março de 2020, que foi a grande queda de todas as empresas brasileiras e mundiais, né? Então a gente percebe que vem com essa tendência de alta aqui, ela deu essa corrigida, buscou a média móvel de 72 e está voltando a crescer aí de forma mais suave, mais lenta, mas está constante, está crescendo a empresa. E o Macadi dela está muito interessante aqui, pensando no gráfico semanal. Dá uma olhada, ele está aqui embaixo, está na baixa o Macadi dela. E já está ali mandando meio de lado, ou seja, parece que ela está pegando força, entendeu? E isso aqui é um bom Macadi de sinal de compra, que ele virou a linha azul para cima, aí sinaliza uma compra e você confirma em outros indicadores. E ó, o índice de força relativa está apontando para cima, ou seja, os compradores estão ganhando mais força ainda e está acima de 50%, está mais comprador do que vendedor e ainda apontando para cima, está sinalizando tendência de alta nessa empresa aqui também. Então o gráfico semanal também está um gráfico muito bom e não está sinalizando nesse exato momento, por agora, uma tendência de baixa nessa empresa. E para a gente finalizar agora, fechar com chave de ouro, não sai do vídeo não, vai ser um minutinho só porque é um objetivo desse canal aqui, a gente entender as empresas que possuem sustentabilidade nas suas atividades e a Localiza traz isso aí pra gente, o seu conceito de sustentabilidade, o que ela traz como sustentabilidade ali nas suas atividades. Então, governança ambiental e social, a gente percebe que isso aqui é o ISD. Então, o início da agenda de engajamento do CEO e conselho com os novos investidores de temas ESG, forte avanço do projeto de geração de energia solar com mais de 88% de aumento na geração de energia limpa. Então é uma empresa que aqui, ó, a frase final, continuamos avançando em nossa agência de sustentabilidade com melhoria consistente nos indicadores de performance. É uma empresa então que está buscando sim, de alguma forma, fazer a sua parte ali para o meio ambiente, para a natureza, para o planeta, que no final das contas, né, gente, não adianta pensar só em dinheiro, não. Você depende do planeta. Você acha que você mora onde? Você mora em Marte? Não, você mora na Terra. Então, se você não tomar conta dela, não tem jeito, não. A gente pode ganhar nosso dinheirinho sim, mas a gente pode ganhar o dinheiro de forma sustentável investindo em empresas que pelo menos tentam fazer um pouco pelo nosso planeta. Então, é isso aí, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então faz o seguinte, dá aquele joinha aí pra gente, para o YouTube entender que foi relevante para você e recomendar isso para mais pessoas, porque a gente faz isso aqui com muito carinho. E não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa esse sininho aí embaixo também de notificações para receber mais conteúdo como esse, beleza? Então vamos pro próximo vídeo e até lá, tchau!